Sejam muito bem-vindos. Eu sou Viviane Lara, host do 2V Podcast. E esse podcast existe porque tem gente que apoia e a Saúde 4.0 apoia a gente nesse podcast. Lá você vai encontrar produtos e serviços em saúde, consultorias e cursos. Muito obrigada pelo apoio. Hoje estou com 2 convidados muito especiais e eu amei fazer a série, estou amando fazer a série de casais que empreendem juntos. Eu vou apresentar para vocês então a Bruna Fajan, ela é diretora financeira, mas já atuou na gestão do Instagram, bastidores da live, atendimento ao cliente. E o seu marido, Leandro Fajan, que é o expert e é fundador do canal Concurso da Polícia Militar, o principal canal que prepara os candidatos para o cargo de soldado da PM de São Paulo. Sejam muito bem-vindos. Obrigado, viu? Pra gente é uma honra participar. Eu que agradeço vocês terem acreditado, a gente não se conhecia pessoalmente, né? Você falou bastante com a Gi sobre estarem aqui. E eu falei pra você no bastidor que você foi um dos experts que eu mais, dos meus convidados que eu mais estudei. Primeiro que é muito interessante tudo isso que você faz, o produto de vocês é realmente, pra mim, muito novo em vários aspectos. E mesmo que, o seu canal tem mais de 200 mil inscritos, né, no Instagram. E mais de 700 vídeos, você tem mais do que o próprio preparatório da polícia. Eu li direitinho, tá escrito lá, você que falou isso. Exatamente. E quando você vai ver, o assunto não se esgota, né? Eu vi assim um ponto que era, por exemplo, passar no teste psicológico. Aí tinha um ponto, aí tinha um outro que falava sobre isso, sobre outro ponto, e vocês conseguem fazer isso de uma maneira, assim, muito incrível. Então, tá muito de parabéns. Eu adorei assistir tudo. E eu não vou fazer concurso, que eu tenho nem idade mais pra isso. Legal, né? Acho que isso é muito importante, né? Porque é o que você falou, é um assunto que ele não se esgota nunca, né? E isso é o que eu tento até passar, né? A gente tenta passar muito isso pro candidato, né? Porque as pessoas acham que para passar no concurso é tranquilo. Vai lá, faz a prova e depois da prova tá tudo certo. Na verdade, justamente depois da prova que o bicho começa a pegar. Essas etapas específicas são esses detalhes dos testes, do psicológico, do teste físico. Então ali é muito detalhe da polícia e é muito conteúdo, mas a gente gosta, já faz 15 anos que a gente faz isso e feliz demais de ajudar a galera. E o que mais me interessa são as pessoas, né? Porque vocês têm um produto de muito sucesso, mas foram basicamente 2 pessoas que iniciaram isso tudo. Então, quem é a Bruna antes de ser a esposa do Leandro? Nossa, pergunta difícil, hein? Que a gente vai fazer 20 anos esse ano que a gente se conhece. Você nem sabe como você era antes dele. Mas eu acho legal começar aqui, antes de ter toda essa empresa junto com o Leandro, eu tinha um sonho de ser nutricionista. Olha, que legal. Então, eu me foquei com isso, desde a adolescência, né? Eu era focada nisso, estudava, comprava livros de nutrição. Então, eu tinha, lógico, sonhava em ter uma família, né? Mas me via sempre como nutricionista. Então, eu passei toda a adolescência estudando curiosidades sobre alimentos e tudo, né? O que pode, o que não pode, se faz bem, enfim, o que comer. Passei minha adolescência estudando isso, e aí depois de conhecer o Leandro, né, a gente foi entender, ele sempre quis empreender, né, ele sempre teve esse desejo, e aí eu fui pegando isso pra mim e vendo quão importante era. Mas até então eu me via como uma nutricionista, sempre foi o meu sonho mesmo. Nossa, e eu acredito que você tem... Quem tem sucesso vai ter em qualquer área, né? Então a pessoa quer fazer, sei lá, arqueologia no Brasil, ela vai conseguir uma maneira. Mas nutricionista tá muito em alta, né? Você tem noção do quanto você já estava com uma mentalidade muito próspera para o que iria acontecer em breve? Você tem noção disso? Exatamente. Eu acho que naquela época eu não tinha noção, né? Era só um desejo mesmo. Eu fui por onde eu gostava, né? Então eu queria seguir aquela profissão que eu gostava e me identificava com aquilo. Mas, é claro, né, o sonho de prosperar sempre estava ali presente. Mas eu ia por esse caminho por gostar mesmo da profissão e achar bonito, enfim. Que foi legal. Por isso. E todo o conhecimento ele agrega, né? Se você Exatamente. tinha esse conhecimento e buscava, por mais que não se tornou uma profissional, eu acredito realmente que todo profissional, eu sou uma profissional da saúde, que sabe de nutrição atende melhor seu paciente. E sabe se cuidar melhor. Né? Porque para mim tudo é alimentação. Acho que o mundo só é do jeito que tá, com as pessoas. Você olha hoje foto a gente tava falando da minha idade, né? 40 em muitos. E a gente tava falando, se você olhar alguém de 30 anos, sabe quando aparece aqueles memes do Silvio Santos? Exatamente. A pessoa já muito velha. Quando você tem 28, né? E a gente hoje tem mais jovialidade. Eu acredito que, obviamente, os procedimentos estéticos, né, fazem muita diferença, mas a nutrição é uma delas. Eu acho que isso é muito legal. Eu acho que vem daí também, né, na época, o meu interesse. Porque a minha mãe, né, a gente escuta aquelas histórias. Eu até brinco com a minha mãe. Ai, mãe, você tá muito bem, não existia McDonald's, né? E realmente não tinha, e não tinha condições, né? Minha mãe tinha aquela alimentação básica e bem feita, né? Arroz, feijão e tudo.
Então, acho que foi daí que foi surgindo a minha curiosidade, né? E de manter isso. E eu sempre gostei da alimentação correta, né? Teve alguns casos de doenças ali na família e foi me interessando por isso. Que legal. Mas acho que foi um passo importante, né? Que passou, mas foi muito, muito legal na minha vida. Eu gostei bastante. E você, Leandro, antes da Bruna? Quem era o Leandro? Nossa, aí é até perigoso, né? Não pode agora vai ficar bom. Agora vai ficar bom, né? Não pode nem deixar vazar. Eu, antes da Bruna, é difícil, porque a gente se conheceu, eu era muito jovem, né? Eu tinha 15 anos na época, né? Mais ou menos. E aí, quando a gente conheceu, começamos a namorar, enfim, de lá pra cá a gente tá junto até hoje. Mas eu diria que eu era meio largado, né? Eu era meio largado, tava... assim, eu trabalhava, né? A gente trabalhava na época numa loja de calçados, era vendedor, mas não pensava, eu acho que esse foi o grande ponto, né? Até minha mãe, meus pais falam muito disso, falam, nossa, a Bruna, graças a Deus que ela apareceu, né? Porque eu não pensava muito, assim, o que eu ia fazer, sabe? Então eu tinha meu emprego, tinha meu salário, comprava ali minhas roupas, à noite eu ia andar de skate e eu era isso, né? Não tinha nenhuma visão, assim, de futuro. E quando eu passei a conhecer a Bruna, aí vem batendo aquelas preocupações de, pô, e agora, né? E aí comecei a juntar dinheiro, pensar em comprar moto, comprar carro, pensar não sei o quê. E aí surgiu o interesse, falou, pô, não dá pra eu manter, né? Uma casa, ter uma família, a gente já tava pensando em ficar noivo, se casar. E isso com, sei lá, 16, 17 anos, eu falei, pô, não dá pra eu manter isso com o salário que eu tava ganhando na época numa loja, sendo vendedor de calçados. Eu falei, pô, preciso dar um jeito nisso. E aí surgiu a ideia de prestar o concurso da polícia na época, né? E de lá pra cá que as coisas vieram acontecendo. Mas antes, assim, da Bruna é difícil, né? Não tinha muita... Acho que não pensava muito na vida, não. Era novo também, né? Eu falei, pô, 15 anos, né? Eu não pensava muito, não. Só queria curtir. Queria curtir, mas na hora que você achou, você decidiu que era com ela, né? Exato. Eu comecei a namorar, eu tinha 13. Meu marido tinha 16. Então, eu entendo exatamente quando você faz essas escolhas, que pra hoje em dia, você fica imaginando como é que as pessoas... Se você olhar seu filho, você fala assim, não, o meu bebê não, Sim. não é? Então, são coisas que bom que vocês se encontraram. Mas e como foi esse encontro? Não ficou claro pra mim, onde vocês se encontraram. Foi nas férias, né? Eu sempre passei as férias na minha avó, né? A minha avó mora no mesmo lugar a vida toda. Tem mais de 70 anos, vai fazer quase 80, e lá é casa de vó, né? Nós somos em muitas netas, e todo mundo ia pra lá nas férias, e a mãe dele mora numa rua paralela ali, né? E aí já ficava aquela turminha ali na rua mesmo, né? E aí depois começou a surgir a ideia de ir pra praça, que também era na rua de baixo, tudo muito próximo, só que eu era muito nova, então minha mãe não deixava muito. Só que sempre tem, né, aquela prima mais velha, e aí a mãe fala, só se sua prima for, aí você pode ir. E aí teve uma vez que minha mãe deixou eu ir na praça, e aí tem, né, as pessoas mais velhas, 15, 16 anos. Super conscientes, responsáveis. Mas era pra ficar sentado, assim, no chão, conversando, sabe? Dava naquela época, né? Naquela época dava. Podia, era bem bacana. E aí a gente ficava lá conversando e tudo, e aí a gente se conheceu assim, nas férias, numa praça, né? Eu acho, se eu não me engano, no dia até ele tinha acabado de sair. Às vezes ele ia de uniforme, assim, do trabalho dessa loja de calçados. E a gente ficava ali, os meninos andando de skate, eu até às vezes tentava. E era ali, só pra jogar a conversa fora mesmo. A gente se conheceu assim. Acabou sendo bem por acaso, né? Porque eu entrei pra essa loja de calçados, eu era vendedor e eu gostava de andar de skate na época. E aí, um dos meus amigos que trabalhavam na loja, que também andava de skate, ele era dessa turminha que ficava lá na praça e tudo mais. E aí ele falou, cara, saindo daqui, vamos lá, vamos encostar ali na praça, que lá fica um pessoal, a gente anda de skate ali, conversa. Mas eu não conhecia ninguém de lá, só conhecia ele que trabalhava comigo. Eu acho que foi ali que eu comecei a frequentar, e ela também foi com a prima dela, a gente se conheceu ali. Foi. E deu tudo certo. Ela é tímida, Leandro. Como é que você conseguiu chegar nela? É pior que acho que eu era até mais tímido. Ele é muito tímido, só que ele é muito brincalhão. Então ele é, sabe, o palhaço da turma. Ali tem uma brincadeira dessa que a gente vai fazer lá fora, que eu vou te contar a história, que dá risada, mas assim, a gente fala lá fora. Mas me lembra dessa brincadeira. Lembro. Então, ele era assim, muito, muito brincalhão. Então, todo mundo conhecia. O Leandro, o Lê, todo mundo conhecia. Então, sabe, era o querido, assim, da turma. E sempre brincalhão, soltava piada e tal. E aí, né, no começo a gente não se falava muito, porque ele falava com a turma que ele conhecia,
Mas aí depois foi surgindo, acho que por eu ser mais nova também, aí ele começou a pegar no pé. Você pode ficar aqui? Ficava fazendo aquelas brincadeirinhas, tá? O que você tá fazendo aqui? Menino tá na hora de ir embora. Quando ele adora, né? E aí ficava sempre assim, né? Pirraçando, que a gente não poderia... Até eu falo a gente, que a minha irmã depois começou a ir também, né? E nós éramos as mais novas. E começou assim, nessa brincadeira. Você não pode estar aqui, não sei o que, está na hora de ir embora. Tipo, era 8 horas, sabe? Começou assim, né? A nossa conversa. Dá um jeito, né? Dá. Mas eu era muito travado, era bem tímido. Eu acho que se não fosse na brincadeira, assim, não ia, era bem eu acho que ele travadão. pegava a brincadeira como escudo, sabe? E nas brincadeiras ele ia se enturmando, assim, e saindo conversa. Mas foi legal. Uma das coisas mais interessantes são as pessoas que têm a sua dificuldade e conseguem dar jeito nessas dificuldades para se desenvolver. Olha só, você já era vendedor, né, e era tímido. Então imagina só que desafio que a pessoa tem para conversar com os outros e, além disso tudo, convencer de comprar, né? E mal sabia você que você ia ser um vendedor mais tarde também, né? Isso daí é uma coisa que eu acho que eu já até comentei também em alguns lugares, né? Porque eu era tão travado que, assim, tinha trabalho de escola na época, eu lembro do ensino médio, que tinha que fazer em grupo, por exemplo. Não pode ser individual, tem que ser em grupo. Eu perdi a nota. Eu não entregava porque eu não queria fazer o trabalho em grupo, do nível que eu era de tão travado. Eu acho que foi mais ou menos nessa fase, assim, que começou a melhorar por causa do trabalho também, né? Foi misturando uma coisa com a outra, mas eu era muito, acho que até meus 13, 14 anos, assim, eu era um bloqueio total em pessoa. E o que é muito ruim, né? Porque só você pode se desbloquear. Você pode fazer milhares de coisas e alguma coisa em você, que nem, por exemplo, a veia artística de piadista, né? É uma maneira de você driblar essa sua vergonha, né? Porque você começa a ver que as pessoas dão risada, você começa a ver que você falou, ele era o queridinho, então assim, tava na cabeça dele essa limitação de não ser uma pessoa aceita, que normalmente a vergonha é medo de não ser aceito, né? De passar vergonha e etc. Enfim, por isso que eu perguntei, e aí, como é que foi? Eu falei de você, não falei dele, porque hoje ele não parece ser uma pessoa, você parece ser mais tímida do que ele hoje em dia, né? Sim, hoje, nossa, ele ama um microfone, uma câmera. Eu também, mas eu sempre amei. Fico mais nos bastidores. Você não tem noção que isso pra mim aqui, ó, é muita alegria. Minha mãe falava quando eu era pequena, eu pegava escova e entrevistava as pessoas. Eu falei, tô realizando meu sonho de infância aqui. Mas aí você entra pra polícia. Como que foi esse intuito? Na verdade, o meu irmão, ele sempre teve muita vontade de ser policial, e eu acho que começou mais ou menos ali. Quando começou essa minha preocupação, a gente já estava ali namorando há uns 2 anos, mais ou menos, 3 anos, já começando a pensar, né, ficar noivo, casar, coisas nesse sentido. E o meu irmão, nessa época, fazendo concurso para a polícia, eu vi ele reprovar muitas vezes na etapa do exame psicológico e tudo mais. E aí, quando eu fiz 18 anos, ele ia fazer mais uma vez, acho que, sei lá, foi a 6ª vez, alguma coisa assim. Ele tinha reprovado muitas vezes, né? Em várias etapas, né? Mas no psicológico era o que ele estava travado nessa parte final. E aí, quando eu fiz 18 anos, ele falou, vou fazer, faz junto comigo e tal. E aí, na época, eu fiz 2 concursos, um que era administrativo, era mais rápido, era mais simples, e o outro que era para polícia soldado de segunda classe, que a gente fala, né? Que é o polícia pronto, polícia que trabalha na rua. E o administrativo chama mais rápido, então eu passei para administrativo, comecei a trabalhar, comecei a conhecer outras pessoas dentro da polícia também, e eu vi que aquela dor que meu irmão passava, na verdade, tinha muita gente que passava. Então eu comecei a fazer muitos amigos que também eram do administrativo e queriam passar para a polícia pronto, e eles não conseguiam, eles acabavam reprovando no psicológico e tudo mais. Então ali eu comecei a ver que era uma oportunidade de eu ter minha estabilidade, meu salário, seguir uma carreira, né? Conseguir, enfim, né, ter a nossa família, né, seguir a nossa vida ali, mas aí começou a me deixar apavorado. Eu falei, poxa, né, eu vi o meu irmão reprovando, tentando há anos, eu via pessoas que já estavam ali dentro, trabalhando comigo dentro da polícia, na área administrativa, que também não conseguiam. Então ali acho que foi a hora que eu comecei a meter as caras mesmo, assim, estudar, pesquisar, conversar, entrevistar todo mundo. Trabalhei na administração do Barro Branco, então, todo mundo que está ali estudando passou pelas etapas, né. E comecei a infernizar a vida de todo mundo que passava no corredor queria saber o que te perguntou na entrevista, o que você respondeu, como é que você fez o desenho, e comecei a fazer tudo isso, a levantar para entender, que eu falei, não é normal tantas pessoas se reprovarem num teste que relativamente deveria ser simples, né? Então eu queria entender esses padrões ali, e fiquei igual um maluco, eu acho, né? Uns 3, 4 meses igual um doido ali, mas deu muito certo. Consegui entender muitas coisas que as pessoas realmente cometem de erros mesmo, né? Aquela imaturidade, achar que, eu não sou louco, eu não vou reprovar, e não tem nada a ver com isso. A avaliação é um processo seletivo, então existe um perfil. Às vezes a gente não tem nenhum problema, nenhum distúrbio, mas a gente só não está
dentro de uma característica específica que a polícia pede. Quando eu comecei a entender isso, eu comecei a ajustar, a adequar. Pô, isso daqui eu não mando bem, preciso melhorar, isso daqui eu não tô legal, tenho que ajustar. E deu certo, aí eu consegui passar de primeira. Nesse ano também foi o ano que meu irmão passou. E ali eu até brinco, né? Foi a minha primeira turma, porque daqueles meus colegas que estavam reprovando, muitos deles fizeram depois de mim. A gente juntou ali uma turma, acho que eram uns 12 temporários que trabalhavam lá na época. Só um acabou reprovando, os outros eu consegui ajudar todos eles a passarem. Então, a partir dali, me deu esse estalo do, poxa, né? Deu certo para mim, deu certo para eles, pode dar certo para outras pessoas também. De lá para cá, onde eu venho ajudando as pessoas a passar na polícia. Acho que foi mais ou menos 2009, né? 2008, 2009 que aconteceu. E você acompanhou todo esse processo? Sim, eu acompanhei. Na verdade, quando ele entrou na PM, eu fiquei um pouco com medo, né? Porque a gente imagina tudo que pode acontecer, né? Sim. E aí, depois que eu via que ele estava seguindo esse caminho de preparação, né? De ajudar os colegas e amigos, aí eu via realmente o brilho nos olhos dele. Porque tinha a polícia militar e tinha também o lado da ajuda, né? Que é o que ele sempre gostou. Então, eram dois... Foi um encontro muito, muito bonito ali, e ele realmente muito, muito empenhado, né? E sem deixar a PM de lado, que é uma grande paixão para ele também. Eu acho que são vocações diferentes, né? Que eu falo. Acho que o cara tem a vocação de ser polícia, e eu entendo isso, eu passei por isso, né? Algo realmente incrível. Mas eu acho que depois que você passa por essa sensação, sabe? De você ajudar uma pessoa a realizar o sonho da vida dela, que nenhuma dessas pessoas lá no Barro Branco na época, né? Um dos temporários, que o cara veio e cumprimentou e agradeceu e falou, cara, você me ajudou a realizar o sonho da minha vida. E você fala, pô, é uma sensação que não tem igual, sabe? Aí você fala, poxa, isso com uma pessoa, né? E quantas pessoas de bem, às vezes, que não querem também realizar o sonho, se tornar um policial militar ali. E muitas vezes eu tenho capacidade ali de ajudar essas pessoas, né? E, pô, eu falei, não, é uma sensação que eu acho que pegou, sabe? Eu falei, não, é isso que eu quero fazer com cada vez mais pessoas. É interessante porque eu realmente acredito na transformação pela educação. E eu não vejo outra maneira que não seja educação e trabalho. Né? E você entender que existia porque talvez, me corrija se eu estiver errado, todas as etapas, depois a gente pode até falar das etapas porque acho que interessa bastante, essas etapas, elas não falam por que você reprovou. Uma prova você sabe, você não atingiu, mas assim, por exemplo, o psicológico, você não sabe, né? Você só sabe que reprovou? O que acontece? O candidato, quando ele reprova, ele não sabe nada. Não sabe nada, okay. Ele pode até pedir lá o item, né, de reprova, a ciência, né, do item que reprovou ele, mas vai vir um item no perfil. Então, por exemplo, vai vir lá, sei lá, relacionamento interpessoal ou controle emocional. É muito genérico, né? Ele não vai saber exatamente o que ele errou no processo que desencadeou aquilo, né? E aí, o que vai acontecendo são os boatos. Às vezes, o que ele percebe é assim, a PM... De todas as polícias, a que é mais chata é a PM de São Paulo. Sim. Né? Ela não terceiriza, é ela que faz tudo. São 3 dias de teste. Então, o cara fez 3 dias, ele fez uma bateria completa de testes, mas ele não tem a menor ideia se o que ele fez estava certo, se estava errado, se ele fez bem, se ele foi bem, se ele foi mal. Ele vai se apegando só aos detalhes que ele percebeu. Então, às vezes, ele não conseguiu. Exato. Às vezes, numa entrevista, ele respondeu uma pergunta, ele sentiu ali na cara da psicóloga que ela, sabe, fez um olhar meio assim. Foi a única coisa que ele percebeu. Se esse cara reprova, na cabeça dele, ele reprovou por causa daquela resposta. Sim. E às vezes não tem nada a ver. Às vezes aquela resposta não teve nada de errado, mas é o que fica na cabeça dele. Então esse é o grande problema, né? Quando a pessoa não entende os erros que ela cometeu. Porque ninguém quer assumir, né? Pô, eu errei, eu fiz... Ninguém quer. O cara acha que... Ele quer transferir a culpa. Isso é normal. Todo mundo Exato. Então esse é o grande problema. Porque a pessoa fica se arrastando 2 anos, 3 anos, 4 anos tentando, porque ela não parou ainda para aceitar que ela está cometendo algum erro, ela precisa entender que erro é esse, para começar a acertar. Mas a polícia, ela não vai divulgar isso de uma forma muito aberta, não. Sim. Até porque não tem como. A gente também tem que entender que são... sei lá, todo ano aí ela convoca para as etapas específicas 10, 12 mil candidatos por concurso, né? São dois. Então a gente está falando por ano, sei lá, 25 mil candidatos realizando, né, as etapas específicas todo ano. Não tem como realmente dar um feedback ali muito pontual. O candidato tem que buscar isso por conta, né? Tipo, pô, você quer passar na etapa, você tem que correr atrás, fazer o seu melhor e chegar pronto no dia do exame, né? E eu vejo que essa profissão é um sonho. A grande maioria das pessoas, elas têm uma vocação e um sonho de exercer aquilo, ou porque os pais, ou porque a vida, ou porque é uma questão pessoal. E você falou algumas vezes da palavra sonho, né? E você ajuda as pessoas a realizarem o sonho delas, né? Exato. Eu acho que hoje ser policial militar, se o cara não estiver indo realmente para realizar um sonho, se não for por isso, eu até brinco, pessoal, falo, pô, se você não tem certeza que é o seu sonho, nem vem. Né? As pessoas às vezes confundem, falam, putz, eu quero...
tomei a minha decisão lá atrás, parte da minha decisão foi por uma questão de família, de me casar, de ter um salário. Mas assim, por que eu pensei em polícia? Eu poderia ter entrado lá no site da PCI Concursos e prestado qualquer outro concurso. Poderia trabalhar com qualquer outra coisa. Então, eu escolhi algo que eu já tinha uma admiração, que veio também pela admiração do meu irmão e tudo mais, né? Que ele sempre quis e tudo mais. Mas assim, a minha escolha, ela foi por causa de um certo propósito, de uma certa vocação. Senão eu teria prestado qualquer outro concurso. Um erro muito grave é a pessoa querer entrar só pelo salário. Achar que, não, aqui eu vou ter estabilidade, carreira. Eu até brinco, eu falo, pô, se você quer ser funcionário público, um amigo, não vira polícia. Porque primeiro que você não vai aguentar se formar, não é pra você. É uma frustração muito grande pro candidato, porque depois que ele entra e ele vê todo aquele universo ali dentro, ele vai pedir pra sair. Ele não vai nem dar conta de se formar, né? Então eu acho que é algo que tem que ser muito claro, né? A gente, principalmente eu, né? Por mais que eu tenha minhas turmas hoje, eu tenho os meus cursos, aqui eu falo, pô, não vou vender um curso pra um cara que ele não tá certo, que é o sonho da vida dele virar polícia. Se não for, não vem, porque vai ser uma frustração pra ele, ele não vai dar conta, e isso vai ser ruim, inclusive, para a polícia também. Eu acho que não é uma carreira para qualquer um. O cara realmente tem que estar decidido e tem que ser a vocação dele ali. Porque senão ele não fica, ele não vai dar conta. Tudo que a gente fala de empresas, e hoje vocês têm a de vocês, a gente fala sobre pessoas e processos. E um outro convidado falou sobre paixão, ele coloca primeiro, pessoas e processos. E eu adotei isso para minha vida, né? Quando você está falando de propósito, você está falando da maneira que você estruturou o processo de ingresso, né? Porque você fez isso, você foi quem já fez, quem teve sucesso, você olhou o que perguntava, então você fez um processo, você fez uma maneira de se atingir um resultado e que deu certo da primeira vez, né, com uma série de pessoas. A primeira vez você fez no intuito de se ajudar os colegas, mas quando que virou a chave, as pessoas adoram isso de virar a chave, para isso se tornar um produto? Vocês lembram como é que foi esse momento? Eu lembro que eu ainda estava no Barro Branco, já até comentei isso também em algumas lives, né? Eu falei, pô, é engraçado, né? Porque surgiu assim, na época eu ainda estava trabalhando na administração da polícia, né? E quando essa galerinha que passou, tinha um polícia mais antigo, né, que ele até brincou. A gente conversando assim, falou, putz, agora vai desfalcar um pouquinho a efetiva e tal, a galera passou no concurso e tal, vão sair, vai precisar chegar um temporário novo e tal, uns recrutas e tudo mais. E aí ele até pegou e brincou, falou, pô, ainda bem que vocês passaram, cara, vocês estão devendo uma pro Fajão aí, Fajão, certo? Era você, depois que essa galera entrar, cada um deles paga o primeiro salário para você. Mas foi assim, uma brincadeira, né? E eu falei, cara, e aí eles mesmos, né, falando, pô, cara, mais do que justo seria. Eu falei, não, a gente é amigo e tal, uma camaradagem. Mas ali eu falei, cara, primeiro, assim, pra mim foi uma sensação, né, e uma realização muito grande. Mas eu falei, poxa, é justo. Eu falei, não acho errado isso, seria justo. Eu coloco a pessoa na polícia, se der certo e ela entrar, ela paga um salário. E aí nasceu a nossa mentoria naquela época, que é o plano avançado, que até hoje, né, naquela época, óbvio, né, poxa, eu era jovem pra caramba, o cursinho era presencial, algumas coisas vieram mudando, mas assim, o modelo, ele basicamente ele é o mesmo até hoje, né? Então hoje também o plano avançado ele é dessa forma, eu coloco a pessoa na polícia, ela não paga nada, só faz o cadastro, ela só me paga quando ela já estiver lá dentro, trabalhando e recebendo, né? Ela não tem nenhum investimento inicial. E quando o Leandro veio com essa nova ideia para a Bruna, o que a Bruna achou? Porque primeiro queria ser polícia, você já ficou com medo. Ele sempre foi muito corajoso, né? vem do pai dele, assim, empreender sem medo. E pra o empreendedor, ele não é corajoso não, ele é doido. É doido, é doido, né? Eu também sou, Acredito. eu me descobri, a gente não é corajoso, a gente é doido. Pode ser também, é verdade. E aí ele veio com isso, eu vou sair da PM e tal, montar. Aí dá aquele baque, né? Porque pra mim era, nossa, ele tá na polícia e a gente vai conseguir agora, né? Aquilo tudo que ele me prometeu. Isso, né? A gente tá desfazendo alguma coisa. E eu falei, agora ele vai montar uma empresa. Eu falei, como assim? Porque a minha família é muito tradicional. Não tem um empresário na minha família. Não tem. Todo mundo trabalha ali e tal, mas não tem empresários. Aí vem o doido que quer casar, ter filhos. Vou montar uma empresa. Fala, pronto. Isso não dá certo, né? Tipo, a primeira coisa que vem na cabeça. Mas eu sempre apoiei. E se der certo, né? A gente começa a pensar depois. É o que eu tava brincando pra ele. Só colocar aqui. Essa semana chegando, né, os móveis novos na nossa empresa. E, nossa, foi muito doido. Eu fiquei olhando aquele sofá e falei, nossa, eu me emociono. Porque é muito doido, gente. Eu falei, amor, tá vendo? Eu falei pra você não existir. A gente ficava brincando. E tudo novinho, e aquele escritório gigante, muitos funcionários que a gente nunca teve. Aí eu falei, tá vendo, amor? Aí eu brinco com ele. Eu falei que ia dar certo. Se não fosse eu nunca duvidei. Não tem problema, a história que conta é que fica aqui. Eu não duvidei, mas é lógico, eu sempre tive mais receio do que ele. Ele não tinha. Ele sempre falava, se não der, tudo bem, a gente fecha tudo, eu faço outra coisa. Ele sempre foi assim. Mas eu sempre apoiei, fiquei ao lado dele, né? Eu falava, e eu vou ajudar como? O que eu posso fazer? Legal. Eu sempre, né,
muito clara. Abre o Você Instagram. fez tudo aqui, tá? Tá escrito aqui, ó. Sim, Você fui de tudo. Só não aparecia porque realmente tem que ser ele. Uhum. Mas segurava a câmera, vamos pra rua, gravar anúncio, gravar que era criativo, fazia um pouco de tudo, mas sempre apoiando, mas com medo, né? De se der errado, voltar do zero, pra mim era um grande desafio. E sempre aquela dúvida, né? Nossa, o que a gente vai fazer se não der certo? Mas o resultado converte, né? Sim, exatamente. Converte. A gente brinca bastante que lá na frente a conta fecha. E é engraçado isso dela ajudar, né? Porque às vezes a galera não vê, né? Não. A participação. Mas, por exemplo, foi recente até, acho que foi 2023 ou 2024 agora. Foi faz pouco tempo, né? A gente morava em Campos do Jordão ainda, né? Sim. E eu ia lá na frente de um batalhão pra gravar, né? Gravar conteúdo pra Instagram, gravar Reels e tudo mais. E aí ela ficava lá segurando o celular. Você vai contar o bastidor dos mas no sol, né? Então, assim, o sol... Porque, Campos do Jordão é frio no inverno. Porque saiu do inverno, faz calor naquele lugar, né? E aí no sol, e ela gravando com o celular, e eu tô lá, e grava um vídeo, e grava outro, e grava outro, e grava outro, e grava outro. Daqui a pouco eu tô vendo que ela já tá meio assim, ó. E aí ela ficou branca, apagou tudo, gente, segurei, ela sentou, quase que desmaiou. Assim, nossa, eu falei, aí eu só fazia assim pra ele, eu desmaiei, eu desmaiei de tanto segurar, porque, né, nossa. Tem tripé, tem tudo, só que às vezes você precisa ali estar na mão, né, com a mão na massa, literalmente, e apagou. Bum, só que às vezes a galera vê o vídeo pronto assim no Instagram, imagina. E os anúncios estão aí. A Bruna deu sorte de casar com você. Olha só, né? Bruna, olha, já pegou o produto pronto, né? Ainda fala assim, vai ver a Bruna no sol, no frio e na chuva. Comprei na planta. Foram todos os processos aqui. Fui paciente. É muito legal estar junto nesse momento, porque assim, nossa, Leandro, você fala que você tem vergonha e depois você vai fazer o quê? Trabalhar na frente da câmera, Leandro. Olha isso. E no começo foi muito difícil para mim gravar live. Eu lembro que, nossa, eu acho que eu comentei isso também na mentoria que teve essa semana com os alunos, estava falando um pouco sobre isso, né? Tinha um aluno que ele tinha uma dificuldade, uma determinada situação. Eu falei, então você tem que buscar a intensidade mais nessa situação, né? E aí eu dei o exemplo de live. Eu tinha pavor de live. Não conseguia imaginar eu entrando ao vivo porque eu queria o vídeo. Porque o vídeo você grava. Eu gravava vídeo, por exemplo, de, 30 minutos. Se eu cometesse um erro no minuto 27, eu não fazia de novo e na edição eu cortava. Eu parava a gravação e começava do zero. Ele tinha que sair direto. Era loucura. O nível de perfeição... Não, era bizarro. E aí imagina a live, extremo. que eu não tinha possibilidade de errar ou de controlar, mudar, né? E aí na época a gente começou a fazer uma live para tudo. Tudo que eu tinha que fazer, eu não fazia mais vídeo. Eu fazia live. Eu fazia, sei lá, 2, 3 lives, acho que por semana, para começar a pegar a manha disso e perder um pouco desse medo. As primeiras o pessoal nem imaginava que era... achava vivo, que né? era gravado. Eles achavam que era gravado, que era muito no padrão ali, né? Aí teve uma live que ela até me interrompeu, né? Ela teve que interromper para eu responder o comentário, que o pessoal falou, é gravação e tudo mais. Mas aí acho que foi pegando jeito, né? Aí você vai... Mas é isso, acho que é a intensidade, você vem fazendo, mas no começo também era difícil. Você conseguiu observar essa ascensão pra você, clara? Porque assim, igual criança que você não vê que cresce, mas você conseguia ver essa melhor... Você podia dar palpite? Sim, eu dava, ele aceitava bastante, mas o problema dele era esse errar. Eu falava pra ele, eu falei, amor, você precisava gravar tudo de novo? Aí ele, não, mas você não sabe que você desmaia? Eu falei, você vai esperar eu desmaiar 10 vezes? Mas ele não gostava mesmo. Tipo, ele sempre estudou edição, então ele que fazia essa parte. Mas ele falava, não, tem que gravar, não vai ficar bom, tem que gravar de novo. Então, só esse pontinho que ele meio que não aceitava, né? Os pitacos, assim. Eu nem vi o que ele fez agora. Você viu o que ele acabou de fazer? Eu sou fisioterapeuta. Vou fingir que eu não vi que ele estralando todo esse pescoço desse jeito. É isso. Nossa, desculpa, audiência, porque assim agora eu fiquei até traumatizada, que ele estralou o pescoço numa velocidade aqui. Desculpa, Bruna, perdão. Não, imagina. Eu não vou ignorar ele aqui. Deixa essa parte, deixa no off. E eu acho que só esse conselho, assim, que ele não aceitava, você errou aqui, então, né, grava e faz um recorte. Isso ele falava, não, tem que gravar de novo. Mas ele sempre, né, sobre tema, amor, fala um pouco mais devagar, dá atenção aqui, grava um conteúdo assim, faz essa parte escrita, né, enfim, olha pra câmera ou fala com um pessoal diferente, né, porque às vezes o militarismo também, né, fica muito assim, né, eu falei, o pessoal quer saber quem é o Leandro. Sim. O pessoal quer ver isso no Instagram, né? O Instagram é mais descontraído. Aí ele ficava, mas será? Então, hoje ele consegue postar uma academia, postar ali, né? Enfim, café que ele gosta. As coisinhas dele mesmo. Falei, porque é interessante, né? Os alunos gostam, se tornam fã e admiram, né? Fala assim, igual a mim, eu também consigo. Exato, né? também Senão você fica num patamar tão elevado que eu não vou chegar lá, né? Destoa, né? Mas aí ele foi
Foi melhorando e é muito, muito bom acompanhar, é muito, muito bacana acompanhar essa evolução, assim, do Leandro lá, adolescente. É muito, muito legal. E você começou produzindo conteúdo ou já com curso? Já tinha uma demanda reprimida para isso? Não, na época eu comecei, era curso porque era presencial, né? Foi em 2009 isso, então era cursinho presencial mesmo. Aí o que a gente fazia era folheto na época, né? Ia nos locais de prova, ia lá na frente do teste físico, entregava lá os folhetos, aí a galera ia, participava da primeira aula experimental. E ali, enfim, quem gostava já iniciava na turma e seguia. Mas na época não tinha nem YouTube. Acho que o YouTube veio, sei lá, a gente começou a atuar no YouTube em Faz muito tempo, né? 2013, 14, eu acho. Mas era muito... Eu só postava... Eu não aparecia por causa da vergonha. Então os meus vídeos eram narrados. Então eu fazia como se fosse slides com os textos e eu só narrava a voz por trás. Eu não gostava de eu aparecer com a câmera. Então os primeiros vídeos era só isso, para comunicar informações sobre o concurso. Então a abertura do concurso, data de inscrição, não sei o quê. Então eu fazia uma sequência de slides, vinha narrando. Era esses os vídeos que iam ali para o YouTube. E eu acho que depois que eu comecei a enxergar realmente ali a rede social, né, como algo importante, né, até para ajudar, para contribuir com a galera. E para passar confiança também, né? Eu acho que ele começou a crescer muito isso dentro dele. Ele falou, mas uma empresa que não tem rosto, então ele ficava muito assim. E aí legal isso. Ele falou, não, eu tenho que aparecer. E ao mesmo tempo ele ficava nesse jogo, né? Mas ele falou, não, para ter confiança tem que ter um rosto. Quem que é a empresa, né? Quem que é o Leandro? Quem que é uma voz, enfim. Aí acho que foi surgindo isso, né? A gente foi aceitando mais esse aparecer, né? Não ficou claro para mim se vocês tinham a empresa que tinha um curso presencial aqui ou em Campos do Jordão? Não, São Paulo. Campos do Jordão, Paulo, né? A gente foi para Campos do Jordão em 2022 muito e voltamos agora. Foi agora, 2 anos. agora há pouco. Não gostava. Eu gostei amamos. muito. Eu gostei muito. Eu teria ido para ficar, acho que direto, assim. A Bruna, acho que ela ficou um pouquinho assim por causa do frio. É muito frio, gente. Eu gosto do frio. É um frio que dói. Mas eu gosto. Assim, não, mas a cidade é maravilhosa, né? É muito bom. Mas eu acho que o motivo da volta foi por causa do trabalho mesmo. Entendi. Porque a gente estava numa fase, a gente pegou uma... nós fomos para lá pensando, assim, em estabilizar. A empresa está numa fase... Ele queria se aposentar, na verdade. Falei, daqui a pouco arranjou. Cidade turística, a gente fica, mas eu não consigo, eu não dou conta. Né? Aí a gente começou, aí começa a surgir mais ideia, vamos participando disso, vai vendo aqui. Quando a gente foi ver, a empresa já estava crescendo, falei, só que aí a gente começou a sentir a dificuldade de estar longe, né? Então a gente precisou, por exemplo, alugar escritório. Né? Não é? Então a gente tinha que alugar escritório em São Paulo. Lá a gente tinha muito problema com queda de energia. Assim, não é que cai e fica muito tempo, mas dava ali um pico e voltava. Pro seu trabalho não dá, né? Não dá no meio de uma live. Não tinha como. Então, o escritório, o estúdio ficava aqui em São Paulo, e aí toda vez que eu ia fazer live ou alguma coisa, eu tinha que vir para São Paulo. Eu não ligava. Eu ia e voltava, às vezes, 2 vezes, 3 vezes por semana, eu tava vindo para São Paulo, voltando. Só comecei a ficar mais distante, inclusive, dos meninos, né? Das crianças. E eles sentem um pouco disso, né? Quando eu voltava, você vê que eles ficavam muito mais apegados e tudo mais. Aí começou já a me incomodar um pouquinho. E também com o crescimento da empresa por causa do time, né? O time em home, assim, não que o time estava em home, a gente colocou o time presencial, alugamos um outro escritório, o time ficou presencial, mas sem eu estar lá. Então, tipo, as coisas não funcionam. Não adianta só você querer colocar o time dentro de uma sala e você não tá ali, você não tá acompanhando, não tem cultura, não tem nada disso. Então, a gente viu que não ia funcionar desse jeito, ou a gente segurava do jeito que a gente estava, ou se a ideia realmente era crescer a empresa, a gente ia precisar estar perto, né, mais intenso, e para não desgastar tanto a nossa rotina com as crianças e também para conseguir estar próximo ali da equipe, a gente mudou tudo, mudou o escritório lá para a região do Brooklyn, né, onde a gente mora hoje, e aí mudamos para São Paulo, voltamos, conversamos e recente. Acho que foi tranquilo, né? Mas antes de vocês irem para o digital, vocês tinham um negócio físico? Hoje ainda existe o negócio físico? Não, a gente ficou, o curso presencial, a gente teve de 2009 até 2017, mais ou menos. Quando chegou mais ou menos 2014, né, na época nem tinha esses negócios de curso online e tudo mais, mas naquela época eu já gostava muito de videoaula. E aí, eram uns vídeos que acho que a galera, só os dinossauros aí que talvez vai lembrar, né, os vídeos era... Aline e Diogo vão lembrar. Que fala, né? Acho que era, eu sei que, não funcionava no iPhone, era um modelo, um formato que não funcionava no iPhone e tudo mais. Mas naquela época, duro, quebrado, assim, né? Era uma época que a gente passou uma certa dificuldade na empresa, então não conseguia nem pagar para o programador fazer página, então eu tive que estudar, aprendi a fazer programação, criar minhas páginas e tudo mais. E na época eu fiz a minha plataforma, então eu já tinha ali o curso online e tudo mais.
Isso 2014, mais ou menos 2014. 2014. E ali eu já comecei a testar isso com os alunos. E eu comecei a perceber que a galera que acessava as videoaulas, e querendo ou não, pô, eles estudam todos os dias, né? Assistem as aulas todos os dias. É mais rápido. Quando eu pegava um aluno que tinha pouco tempo até chegar nas etapas, ele conseguia maratonar as aulas. E aí ele chegava mais preparado. No presencial, não. Às vezes chegava um aluno e falava, semana que vem é meu teste. A gente, às vezes, não tinha como ajudar ele. Porque, até a data do exame, ele ia ter, sei lá, 2 aulas. Não dava. O cara, na videoaula, conseguia maratonar isso e ter um resultado positivo. Então, desde aquela época, eu comecei a ver curso online como algo positivo. E em 2017, a gente teve um problema, porque meados de 2016, a polícia não abriu concurso, né? Porque teve a aprovação da lei de ingresso e tudo mais, que ela não tinha, e aí ela precisou fazer esse trâmite e ficou o ano inteiro sem abrir concurso. E a nossa mentoria só paga se passar. Era um problema nosso de gestão na época da empresa, porque assim, eram 2 concursos por ano, a gente colocava 6 parcelas, então era cíclico, né? Então uma turma entrava, pagava 6 meses, aí ela saía, só que aí vinha outra turma, pagava 6 meses, e aí saía, já ficou um ano sem ter concurso, e ficou um ano sem ter dinheiro, né? Aí a gente teve esse problema naquela época, e eu falei, e agora, né? E ali a gente precisou cortar custo mesmo, né? Aluguel, funcionário, a gente tinha um funcionário na época, mas o aluguel pesava, água, luz, tudo, né? E aí a gente falou, então vamos, já que o curso online é o que está dando mais certo, né? E a gente já estava realmente apostando mais nisso, vamos incentivar e vamos focar realmente no 100% online. Em 2017, mais ou menos, a gente migrou e fechou a unidade presencial e ficou só no modelo online. E aí de lá para cá a gente começou a melhorar mais essa questão também de gestão financeira. Então hoje já não são 6, a gente diluiu, então o pagamento hoje é em 18, então mesmo que fique um ano inteiro, por exemplo, sem concurso, a empresa não passa por aquele perrengue que a gente passou, porque isso é ruim para todo mundo, né? A empresa quebra, que nem eu falo, não é só os donos que se prejudicam, é funcionário que se prejudica, o aluno que estava no meio ali, ele vai ser prejudicado. Então foi falta de, naquela época, imaturidade, falta de responsabilidade nossa, a gente não previu, né? Acabou não prevendo isso. Então foi importante, eu acho que foi aprendizado, né? E aí a gente ajustou, mas assim, o modelo online de 2017 para cá, a gente está 100% online mesmo. Hoje que a gente tem presencial é só o time, né? Então o time é presencial, questão de cultura e tudo mais, mas a gente não tem nada mais hoje presencial. Não faz muito sentido, acho que é muito, muito travado, muito lento. O online, ele bem feito, ele sendo bem feito, ele traz muito mais resultado e muito mais rápido. Você teve resistência em sair do presencial e totalmente para online? Não, porque eu via que era a nossa única saída. Quando ele fala quebrar, assim, a gente quebrou feio. Não tinha o que fazer. A gente não tinha mais dinheiro para pagar o aluguel, não tinha. O único funcionário que a gente tinha era o psicólogo, então já não era um salário baixo, né? Também não era gigante pela época, mas era um salário considerável, e a gente não tinha mesmo de onde tirar. Então a gente não teve nem a conversa, o que você acha, será que dá? Não, a gente tinha que fechar. Era a única opção, a gente teve que fechar. Para mim foi muito difícil, porque acho que foi a primeira vez que eu vi a empresa assim quebrando. E aí começa a vir os medos, né? Porque a gente já estava casado, a gente já tinha filho, né? E aí começa a vir o medo, né? O medo de paralisar, enfim, né? E o que vai acontecer agora. Mas não teve tempo e não teve opção, né? De, o que você acha? Vamos para o online, vai dar certo. A gente... Não, era a nossa única saída. E vender no online. Coisa que acontece, né? É não ter outra saída. Porque muitas pessoas que têm... De novo, eu só posso falar da minha área. Você imagina você fazer fisioterapia online. Como na época da pandemia, né? E aí tem o Pilates hoje, que tem um público que gosta de fazer em casa, você vai ensinando a pessoa à distância. O próprio educador físico, o médico te atende de maneira online. Então, assim, tem coisas que, infelizmente, elas precisam não ter outra saída para você ir para o lado certo. Gostei muito do planejamento que vocês fizeram em relação ao online, porque vocês já eram muito bons quando teve que ir só para online. Você já tinha uma coisa chamada plataforma. Era uma coisa que já dá um corpo muito interessante, né? E pelo que eu tenho visto de vocês dois, e é só um achismo mesmo, vocês primam muito por uma excelência em fazer as coisas, né? Sim. Então temos muito cuidado para fazer o melhor. Vocês falam muito dos sonhos das pessoas, vocês não brincam com isso, vocês não gostam que brincam com o de vocês. Tem uma questão familiar que é muito própria, e que eu quero para mim, eu quero para o outro também. E isso traz um nível de excelência operacional para o que você faz, que você se antecipa. Então o que é a melhor coisa que você tem que fazer? Eu não vou fazer um curso gravado, não, você precisa fazer uma plataforma. Você poderia ter parado no curso gravado e vender, sei lá como, mas não, vamos fazer uma plataforma, vamos mudar. E outra coisa que eu aprendi é que quando você aprende a fazer, você talvez não seja o melhor, mas nunca mais você vai ficar na mão dos outros.
né? Exatamente. Nunca mais você fica na mão dos outros. Quando alguém... Eu falei da pizza no podcast anterior. Se você só souber fazer a massa e não souber fazer o molho, o dia que o cara que faz o molho não vier, você não faz a pizza, né? Você não vai saber fazer tudo excelentemente. Mas se você souber mais ou menos discutir com alguém, sentar, que nem você estava conversando com o Diogo. Que câmera que você tem? Você tá falando ali... Se você falar pra mim que era XPTO, eu vou falar assim, é XPTO. Nossa, olha essa qualidade. Você começa a entender um pouco de todas as coisas, né? Muito bom isso de vocês. Parabéns mesmo, seu planejamento. Obrigada. E onde vem os gestores, assim, né? Que você olha hoje, porque assim, fomos pro online, né? Não tínhamos outra oportunidade. Antes de eu falar isso, tem gente que pede presencial ainda? Eu acho que hoje poucos, né? Poucas pessoas. Eu acho que o que aparece bastante é a vontade de conhecer. Conhecer vocês. O Leandro, de conhecer o Fajana, de querer tirar foto, de agradecer. Hoje ele vai na posse, né, da PM. Eu vi. Muito legal. E aí é um momento muito, muito bonito, só que às vezes, né, tem uns que não conseguem encontrar ele, né, enfim. Quantos por vez? São aprovados. A última posse foi 2.700. Nossa, muita gente, né? Então, às vezes, acaba desencontrando ali, né? Mas a gente encontra familiares. Então, o pessoal, eles querem conhecer, né? Eu acho que a falta de aula, não. De aula presencial. A aula presencial hoje eu acho que não tem muitos que pedem. Acho que eles entendem isso, né? Essa questão do tempo, né? Eles não têm. E a metodologia tempo que foi criada, né? Mostra que o resultado existe na aula online. Eu acho que a confiança. Fala um pouquinho sobre essa metodologia que vocês criaram. Como que ela é? Começou focado só em psicológico, que eu acho que era a grande dor. Então é como passar no exame psicológico, né? É entender o porquê que tem a etapa, o que é o perfil psicológico, o que são as dimensões, né, em cada característica que tem ali dentro, os testes que é aplicado para conseguir analisar isso. Antigamente era muito, hoje eu não sei se ainda tem, mas antes viralizava muito, né, esses PDFs, segredos do psicológico, não sei o quê. Só que assim, eram coisas que não era focado na polícia. O cara começava a treinar e decorar um monte de teste que tinha outro objetivo, chegava na polícia totalmente fora do que era esperado. Então, acho que era muito falta de entendimento As pessoas enxergavam o exame psicológico como, eu tenho que mostrar que eu não tenho problema. E não tem muito a ver com isso. Então, acho que começou, na verdade, mostrando isso, para ele entender o que é o exame psicológico da polícia, qual que é a finalidade e o que a polícia espera. A polícia vai contratar a pessoa certa. Você pode ser um excelente ser humano, você pode ser incrível na tua área, na tua profissão, mas se você não tiver essa característica, não dá. Você não pode ser polícia, porque isso daqui é essencial para ela. E às vezes eles não entendiam isso, né? Então começou, na verdade, basicamente dessa forma, né? Preparando as pessoas ali para o exame psicológico. Só que aí depois, como o nosso modelo, né? Ele só paga se o cara entra para a polícia. Aí o problema que eu tinha era o quê? Eu tinha muitos alunos que conseguiam passar pelo psicológico e começavam a reprovar por erros em outras etapas. O cara reprovava porque entregava um documento errado, ele reprovava, sei lá, no exame médico porque tinha cera no ouvido, reprova. Ele tinha uma cárie, reprova, só que ele não sabia disso. Meu Deus! Então é muita coisa. Cicatrizes, dependendo da cicatriz, reprova. Alargador, não pode, reprova. Então tem muitas coisinhas que se o cara... Mas cera no ouvido, Leandro, o que tem que fazer? Porque dificulta a avaliação. Mas lava? Antes de ir? Pode fazer, dependendo de como não é passar o cotonete, é uma coisa lá... Depende de como tá... Nunca soube disso. Porque senão o que acontece? Lá no dia é muito rápido, o médico não vai ter tempo nem de fazer nada. Então se ele não conseguir fazer a avaliação com precisão, ele te reprova e chama o próximo. Só que isso tá no edital. E só que o candidato não lê o edital inteiro. Não. E aí é esse que era o problema. Então eu tinha alunos passando no exame psicológico, mas reprovando em outras etapas por coisa boba. E ali começou a complementar, né? Então preciso também ter uma preparação aqui para isso, uma preparação para aquilo. E eu acho que chegou até o momento que a gente prepara de ponta a ponta. Hoje tem o jurídico, então se o cara reprova de uma forma injusta, às vezes acontece. Então o cara reprova por uma cirurgia que ele fez. Só que assim, nenhuma restrição, zero, né? Ele tem laudo, ele tem documentação, foi bem sucedido, recuperado, ele pode desempenhar a função militar e por algum motivo o médico da PM não quer nem ler o laudo, isso acontece, o cara só vai lá e reprova, ele tem que recorrer, gastar 7 pau com o advogado. Hoje dentro da mentoria ele tem lá, ele não paga honorário, não paga nada, então já banco lá o advogado, se eles precisarem eles vão lá utilizando, mas isso foi com o tempo, né? Acho que foi a nossa preocupação assim, a gente precisa colocar o cara na polícia. Então, é nossa obrigação cuidar de ponta a ponta para o cara realmente entrar na polícia e dar certo. Mas isso vai em tudo, né? O teste físico é um desafio muito grande, reprova mais de 50% das pessoas. A gente estava hoje vendo, né? Viralizou um vídeo da polícia do Pará. Do Pará. Eu não vi o vídeo inteiro. Eu vi no carro, ela estava vendo, eu vi mais ou menos, eu tenho que olhar com calma depois para entender, mas isso é muito comum, né? O cara foi lá, fez 30 e poucos flexões, né? Lá é feito flexão, aqui em São Paulo não, que é barra. Ele fez 30 e poucas flexões e o policial não conta. Ele vai fazendo assim, 7, e o cara, 7, 7, 7, 8,
Ele contou 10, 11 e reprovou o cara. Aí viralizou, absurdo. Não é, isso acontece direto aqui na PM de São Paulo. Por quê? Porque ele não faz no padrão da PM. E é o que eu explico. Então o cara vai fazer... às vezes ele encostou a barriga no chão. Entendi. Às vezes ele não desceu. Na época que tinha flexão, a posição do seu dedo no solo influenciava. Fazer a flexão assim conta, fazer a flexão assim não conta. E às vezes o que ele não sabe é isso. Quais são as regras da PM. Então aqui a gente tem, por exemplo, um abdominal. Muito detalhe. Muito detalhe. O abdominal, por exemplo, quando ele levanta, que é do remador, ele aponta o braço para frente assim. Parece aqui, né? Ele aponta o braço para frente, ele tem que estar paralelo ao solo. Quando ele levanta, se ele faz isso aqui, ó, não conta. Então ele tá fazendo aqui... É por isso que ele tá falando. Ele fez 5, aí ele vai aqui, ó. 5, 5. Por quê? O movimento foi correto, mas o braço não parou paralelo. Ele abaixou um pouquinho, não contei. E o candidato não sabe disso. Aí ele vai lá, ele faz 40 abdominais, o cara conta 10 e reprova, ele acha um absurdo. E aí eu até brinco, eu falo, absurdo é você não saber o jeito certo. Você chegar nessa etapa e não saber o que a polícia quer. Isso é que é um absurdo. Você tem que realmente focar. Então, acho que o teste físico é um desafio muito grande também, da gente mostrar pra galera que não é... A gente tá no momento agora do concurso que a galera tá perto de fazer o teste físico, já tá para sair a convocação, e eu postei no Instagram hoje, de manhã, perguntando pra galera, e aí, quem vai treinar e quem vai descansar? Você vê lá, na última vez que eu olhei, 30% falou que ia descansar. Aí depois, obviamente, que até o final do dia eu vou postar uma stories escrachando essa galera. Pô, não é pra ser polícia, né? Não tá querendo ser polícia. Então é difícil de você enfiar na cabeça do cara, né, o quanto que ele precisa realmente se dedicar, estudar, treinar e se preparar para conseguir ser aprovado. A galera não tem noção do nível de dificuldade, do nível de cobrança que é da polícia. Eles acham que é muito simples, quando não é. Eu nunca achei que era simples, mas eu nunca achei que a cera do ouvido reprova. E com a mão... Bom, eu se contar 3... Eu falo assim, você tá brincando comigo? Não sei quem pode falar isso, né? Da minha contagem tá errada, que com o meu personal é assim. Não sei porque a nossa contagem sempre tá errada. Sempre, né? A minha sempre é superior, acredita? Já deu aqui. Ele falou, não, 7. Agora eu entendi, Leandra. É a execução correta. Bruna, você como diretora financeira, sabe que toda mulher que é do financeiro, a empresa decola, né? Então você tá no lugar perfeito. Estou. Parabéns. Gostei muito da decisão da empresa de vocês de só pagar se tiver resultado. Isso dá Sim. muita credibilidade pra vocês, mas Muito. foi difícil tomar essa decisão? Foi. Não, pra gente não. Eu acho que o Leandro, quando ele veio com essa ideia, eu, né, fiquei meio resistente. Assim, falei, nossa, será que vai funcionar? Aí, no começo, né, vem aquela dúvida do pessoal achando que a gente tem esquema. Ah, não, então tem esquema na PM. É muito incrível, mas realmente é muito legal. Não, mas foi pensando no candidato, né? Mais uma vez, não tem como o candidato pagar um valor muito alto de começo de uma mentoria, se preparar para tudo e pagar pra gente enquanto vai se preparando. Não tem como, porque muitos não são empregados, não tem nenhum salário, não tem nenhuma renda. Então, foi pensando no candidato. A gente tem que pensar nele, na realização do sonho dele. E aí, a gente chegou nesse consenso. Não, então ele paga. É claro que a gente tem o curso para prova, né? Onde ele paga ali, só com um valor bem menor. Ele se prepara para a prova, é um cursinho tradicional, né? Prova escrita. Mas a mentoria, onde a gente prepara para todas as etapas... Quando o Leandro teve essa ideia, eu achei maravilhoso, né? Achei super válida. A gente tem que fazer, tem que dar certo. E vem acontecendo até hoje, né? Porque a gente vai melhorando e colocando o que o candidato precisa para ele conseguir ser aprovado, porque, mais uma vez, é interessante para ele e pra gente também, né? Sim. Porque, afinal, a gente trabalha um ano ali, às vezes um pouquinho mais, sem receber sem receber nada, praticamente de graça ali, mas tendo os nossos colaboradores, né, ali à disposição, tem uma psicóloga, tem um jurídico, então tem um departamento inteiro ali fazendo com que aquele candidato chega até a tão sonhada posse, e aí sim, ele começa a pagar já com o salário da PM e sorriso no rosto, né, então pra gente é muito gratificante também. E hoje vocês têm quantos produtos? Na verdade, assim, vamos antes, né? Vocês passaram do físico para um CM, depois só totalmente para o digital. E quando vocês viram assim, olha, o digital alcançou... Vocês já chegaram onde vocês queriam estar? Porque, pelo jeito, vocês queriam aposentar, mas depois não vai. Então, assim, a gente vai falar onde vocês querem chegar. Mas antes, assim, quando vocês falaram assim, nossa, o negócio ficou realmente muito grande? Eu acho que... Nossa. A gente pegou, vamos lá, quando a gente pensou em se aposentar, a gente estava bem... A gente não, né? Vamos deixar claro, porque ele falou, não, agora tá bom. E eu olhando pra ele, conhecendo ele a vida toda, né? Eu falei, como Mentira. assim? Você vai parar? Eu falei, tá bom, vamos lá, acredito. Mas eu acho que assim, acho que o grande boom veio, né? Acredito que veio 22, foi 22? 2022, 2022, né? Depois que a gente entramos na mentoria, né? A gente conheceu ali o Wendel, né? O Wendel Carvalho e tal. E ele ajudou muito, né? A gente tem uma gratidão muito grande por ele, né? Porque acho que a gente não enxergava aonde a gente poderia chegar,
né? A gente veio de uma fase também da empresa que foi uma questão pessoal, que a gente passou por alguns momentos de dificuldade e tudo mais, e porque a gente não conseguia mais crescer, a gente não conseguia mais escalar, e eu achava que o problema era o nicho, porque é muito pequeno. Você para pra pensar, o nicho de soldado da Polícia Militar de São Paulo é muito específico, né? Então o concurso tem, sei lá, 40 mil inscritos, né? Não é carreiras policiais, não é nada disso. Então é difícil, né, de você realmente conseguir escalar num negócio desse. E aí a gente começou a pensar em, se a gente quer crescer a empresa, a gente tem que crescer o volume de produtos, buscar outro nicho. Então a gente começou a ir atrás de eventos, coisas nesse sentido, para profissionalizar, para estruturar, para aprender como fazer o jogo acontecer. Mas na nossa cabeça era outros produtos para crescer a empresa, né? Eu continuo ajudando a galera para a polícia, que era o que eu gostava, mas crescer aqui não vai dar. E a partir dali, eu acredito que a gente começou a ver que a gente estava errando muitas coisas no digital. Quando a gente para olhar no digital, apesar de eu já fazer há muito tempo, eu fazia muitas coisas do meu jeito e muitas coisas erradas, né? Então ali a gente começou... Um exemplo? Um exemplo, por exemplo, o que a gente pode colocar aqui? Eu acho que é lançamento, né? Eu acho que todo mundo já conhece, né? O que é um lançamento, mas o nosso era muito... Pesquisas, por exemplo, eu não era um cara muito de rodar pesquisas. Legal. Então, conhecer o público, sabe? Porque você acha que já conhece, né? A gente achava assim, o que... Tá, são pessoas que querem entrar pra PM, então vamos lá. E abria uma live e falava, tipo, qualquer coisa, não tinha um roteiro, né? Não qualquer coisa, mas assim, falava o que ele já sabia. Então não estudava quem eram as pessoas que entraram nesse concurso, quantas pessoas se inscreveram, mas qual é a idade, né? Assim, de conhecer mesmo o seu potencial cliente. Não tinha isso. E um ponto também, eu acho que assim, eu dava aula. Eu acho que esse era o ponto. Eu entrava numa live, eu dava uma aula. Aí no final eu falava que tinha um curso que era a continuidade daquela aula. Isso é bacana, como professor, ensinando as pessoas, mas do ponto de vista de negócio, não funcionava, né? Então ali dentro que eu entendi, não é dar a aula, é você saber como dar essa aula para criar o interesse na pessoa em ter o próximo passo, enfim, então muitas dessas coisas a gente veio aprendendo. Instagram, não acho que foi o principal, é estruturar, né? Porque como eu ficava nos bastidores, eu lia ali o chat, lia o direct do Instagram, eu falava para ele, amor, as pessoas estão se assustando quando você chega ao final e fala de curso. Porque é o que ele falou, era uma aula, né? Todo mundo tava muito empolgado, todo mundo gostava, aprendia. Só que aí no final, como assim? Você vende? Como assim? É um curso? Tem mais? Nem entendia, né? Não ficava claro. E pra gente, aí a gente começou a analisar, falar, é óbvio, não tem como a gente fazer um montão de dinheiro, né? Se as pessoas não estão entendendo o nosso trabalho, acha que sempre vai ser uma dica, acha que sempre, né? Que não tem um a mais, que não tem um método completo ali. Então, acho que foi nesse ponto. E ali a gente começou a melhorar e começou a escalar. E ali a gente tinha, assim, muitos... a gente tinha muitos objetivos, né? A gente tem uma meta de chegar em faturamento X, faturamento Y, mas isso foi acontecendo, acho que muito rápido, né? Foi. Dentro da mentoria. Acho que a gente conseguiu... Viemos crescendo muito rápido. E isso foi até um susto pra gente, né? Porque a gente começava a chegar num lugar que a gente não imaginava que a gente ia conseguir. E a gente não conseguia ver, assim, o próximo passo, né? Então, acho que foi que é o que o Wendel... Aliás, vocês precisam conhecer o Wendel Carvalho, que ainda não colocou no Instagram. Vou falar pra câmera, por favor, Renato. Esse podcast está aberto para você. Olha, os seus pupilos estão aqui clamando pela sua presença nesse humilde podcast. Amém, vai acontecer. Eu acho que é uma pessoa magnífica, né? E, enfim, ensinou a gente muito. E ele fala que intensidade distorce o tempo. Eu acho que foi o que aconteceu com a gente, né? A gente não imagina chegar... Você sempre sonha chegar a lugares. Só que quando você começa a chegar, você vê que aquilo existe, né? É palpável, você tem uma vida confortável. Você fala, meu Deus, né? Como eu achei que isso seria impossível. Mas com as pessoas certas, né? Aprendendo certo, seguindo ali, trilhando, né? Da forma correta, você começar a chegar lá é muito gratificante. Nossa, é muito legal mesmo, porque eu concordo com você quando você fala da escassez do nicho, você fala assim, não, já atingi tudo, é uma pessoa que você já sabe. Mais ou menos, eu vou tentar simplificar algo que é muito difícil, é fazer o básico bem feito, né? Vocês se profissionalizaram, vocês já deram muito certo no empírico, vocês precisaram se profissionalizar para a coisa ter uma escalada diferente. Então isso trouxe toda essa mudança com a mentoria, que hoje você também faz isso com as outras pessoas, mentora outras pessoas para que elas alcancem seus objetivos, né? E se colocar nesse lugar de desconforto, porque apesar de ter sido rápido, e eu sinto mais resistência, por isso que eu pergunto pra você, como é que foi pra você? Porque às vezes eu acho que você é mais concisa nessas questões, mas assim, é se colocar em um mundo diferente. Você já sabia que você teve que quebrar muita coisa, porque a mentoria vai falar pra você fazer coisas diferentes que você tá acostumado, né? E como foi isso pra você? Não, o começo foi o caos total. A gente nunca vai esquecer, né? Acho que nos primeiros encontros que teve na mentoria, por exemplo, que era pra estar
enfim, fazendo uma determinada ação, e aí eu falando, não, mas isso daí pra mim não funciona, não, no meu nicho não funciona. E eu, assim, sabe, firme ali, eu não queria. E ela me cutucava, e ela falava, poxa, pelo amor de Deus, a gente pagou a mentoria pra quê, né? Não tinha nem dinheiro pra pagar. Pra você ficar discutindo com ele e tal, ou pra aprender. E aí, tudo que eu ainda passava, eu falava, não, mas isso eu não vou fazer, não, porque isso não vai dar certo. E ele, tipo, ele é bem enérgico, assim, até na época, né? Lembro que teve uma hora que ele bateu até na mesa, ele, puta merda, meu, quantos caras que você conhece que faz o que você tá falando? Aí você para, assim, pra pensar, e falou, então pronto, velho, vai lá, faz, se der errado, você me traz. Aí eu ainda lembro que na teimosia ainda falei pra ela, eu falei, então tá bom. Eu vou fazer, mas semana ele vai que ver. vem eu vou esfregar na cara pra ele ver que não funciona. Aí eu fui lá, fiz, e aí deu certo. Meu Deus! Aí voltei com uma cara... Parece aquele cachorrinho, sabe? Quando volta Sim. pra casa. Eu falei, agora tá bom. E aí, a partir dali, assim, acho que abriu um pouco a mente, né? Sim. Pra gente ter essa humildade e entender, poxa, realmente, o que tava na minha cabeça não era, né, o correto. E a partir dali, a gente começou a testar tudo. Tudo que falava, ó, faz isso, a gente vai lá, testa. Se não der certo, beleza. A gente já viu um jeito de não fazer o negócio crescer aqui. Mas pelo menos a gente tem que testar para ter certeza do caminho que vai seguir. E aí, de lá para cá, muitas coisas vieram. Algumas deram certo, outras não. Faz parte do jogo, mas a gente conseguiu, graças a Deus, crescer infinitamente ali, né? Baseado no que a gente... Na jornada que a gente tinha de 2009 até 2022, pô, a gente já estava com 13 anos de empresa. A gente, em 2 anos, cresceu muito mais do que os 13 anos de jornada que a gente estava sozinho. Mas estavam preparados para isso, né? Tinha estrutura, tinha um corpo para esse crescimento. Eu acho que nada é à toa, né? Se você tivesse começado, teria conseguido? Não sei, mas eu acredito que muito da estrutura já estava muito bem firmada, né? Entre vocês dois como casal e como empresa e estrutura familiar também. É interessante porque esse mundo da internet, e aí também a minha dúvida para você, que você já deve ter sido questionado, acho que você até responde em algum momento. Para nós da área da saúde, a exposição na rede social, ela corre um risco muito grande. Que eu acredito que seja o seu risco também, como policial, de se expor e como você foi visto. Porque todo mundo da área da saúde que está vendendo curso, não é mais fisioterapeuta, não é mais médico. O conselho, o CRM, bloqueava antes e depois até o ano passado, sabe? Então, assim, a gente teve vários problemas, a gente chega com vários haters falando sobre diversas situações. E para você, como é que foi isso? Eu acho que assim, no meu caso, eu acabei saindo da polícia para seguir, né, no caso da empresa. Mas assim, para quem atua na polícia, sem chance. É que eu falo, pô, não tem como, sabe? É o que você falou, pô, no caso do CRM, fica em cima ali. O cara que é o policial militar também vai ter esse problema se ele começar a se expor muito, né? Eu não passei por isso porque, enfim, eu já sabia que isso daria problema. Na verdade, o policial militar, ele nem pode, né? Então, pelo regulamento, ele não pode se expor, não pode usar o cargo, não pode ficar falando e tudo mais. Isso, cedo ou tarde, né, pode dar alguma implicância com o policial, sabe? No sentido de, pô, sei lá, bota o cara numa escala, transfere o cara pra cá, vai sempre ficar alguém em cima perturbando a vida do cara. Eu não vou dizer que, assim, eu não concordo, porque é que eu falo, pô, se o cara tá sendo um bom polícia, se ele tá fazendo a parte dele ali dentro, pra mim é isso que deveria valer. Não se o cara tem um perfil, não se o cara tá postando vídeo e tá ajudando outras pessoas. Mas, teoricamente, daria muito problema. O que a gente se preocupa muito, né, com a questão de exposição, é que, assim, a gente fala muito de polícia, né? Então, é uma coisa que a gente, pô, sei lá, a gente vai na farmácia, o cara que tá lá na farmácia, Fajan, né? Pois é. E conhece. Tudo bem que ele é o cara do bem, ele é o cara do bem Sim. que quer ser polícia, mas é que nem eu falo, pô, do mesmo jeito que o cara do bem, ele também tá vendo, o cara que é o errado, ele também tá vendo. Então, acho que a nossa maior preocupação é isso, né? Lugares que a gente frequenta, enfim, são cuidados que a gente tem que ter pela exposição ali da rede social. Isso acaba privando um pouquinho por ser um nicho muito específico, né? Por ser um nicho policial. Eu não tinha falado pra vocês, e eu tava em dúvida se eu ia falar ou não, vou falar. Meu pai é civil, né? E eu cresci a vida inteira não podendo falar que meu pai era policial. Então, eu cresci a vida inteira tendo medo, né? De falar exatamente por essas coisas. Então, assim, meu primo era do GAT, meu pai civil, meu tio era delegado. Então, assim, todo mundo, ninguém falava, né? Ninguém se expunha, meu pai não andava de farda, porque ele não era militar, nem meu tio, mas meu primo, por exemplo, a farda era lavada, irmão da minha prima, no fundo de casa, não Sim. pode colocar pra secar, você não sabe como é que vão ser essas coisas, então você fica coagido, né, pelo mundo externo. E agora você imagina você expondo essas coisas. Por exemplo, assim, eu vejo que os seus alunos gostam de falar que são, né, e coloca foto, porque é um orgulho muito grande, e a gente deveria ter muito orgulho, né, de poder expor a polícia e as boas coisas. Eu acredito que tem mudado isso. Eu vi esses dias uma policial falando sobre segurança e colocar a polícia nessa ação, nas coisas que faz. Eu acho que isso humaniza e deixa a gente mais próximo, né? Acho que isso é muito importante.
Sim. A própria Polícia Militar, né, também criou um perfil no Instagram, né? Eu acho que deixou isso mais humano, né? O que você diz, né? Então as crianças hoje também não vê mais como, eu vou chamar a polícia. Antigamente a gente via muito isso, né? Você não vai comer? Eu vou chamar a polícia. Então a gente via muito umas brincadeiras assim. Coisa, né? Hoje não, né? Tipo, os nossos filhos, né? Meio que eles nascem, né, nesse meio, mas tem os priminhos, os amiguinhos, não pode ver na rua que quer dar oi, que quer passar ao lado, né? Eu acho que foi mudando também. E isso é muito bom. Mas realmente eu imagino, né, que pra você deve ter sido muito difícil, né? Porque não poder falar, né? Porque era uma questão de segurança também, né? E ser filha de policial não é fácil, né? Você tem várias situações que você quase não vem ao caso que são muito desafiadoras, né? De tudo você desconfia. Então você aprende onde você tá de costas pra porta e todas as pessoas, você fica ligado em tudo. Eu acho que hoje eu tenho muito mais disso de ter aprendido com meu pai, desconfia de tudo, de todos, né? Enfim, são pessoas bem normais, né? O psicológico não ia passar, no caso. E hoje você tem 2 produtos digitais? Não, hoje, na verdade, a gente tem mais. O que foi acontecendo, né? Nessa medida que a gente foi crescendo, a gente... Dentro do meu ecossistema ali, a gente tem uma apostila, porque às vezes o cara ainda não me conhece, é normal para ele, então ele quer estudar para a prova, que é o primeiro passo. Então tem uma apostila ali com as matérias para a prova, mas é um produto bem mais barato, mais acessível mesmo ali para a galera, né? Tem um curso para a prova, porque a minha mentoria é para as etapas específicas, é o que vem depois da prova. E aí, às vezes, o cara queria ajuda para a prova. Por isso que você fala depois da prova que vem. Entendi. E aí o cara queria, às vezes, ajuda na prova, né? Estudando para as matérias. E antes eu não tinha isso, né? Então, não lembro exatamente quando, 2021, mais ou menos, 2020, acho que foi 2020, no ano da pandemia, né? A gente criou o curso da prova, né? E aí ele seria um meio do caminho, né? Então tem a apostila, tem o curso com as videoaulas para a prova, que na verdade é um pacote, tem questões, tem simulado, tem um monte de coisa ali, e tem a mentoria, que é essa parte final. Como dentro da mentoria a gente já tem a assessoria jurídica e tudo mais, para quem é aluno da mentoria, quem não é aluno da mentoria também pode contratar. Então seria um outro produto, mas a gente não foca nisso, né? Não é muito nosso business ali, mas um candidato que de repente não é nosso aluno e reprovar, se ele quiser, ele pode contratar o nosso advogado para estar fazendo isso também. E aí a gente tem participação numa outra empresa, né, em sociedade, onde a gente tem um preparatório, é muito parecido, então a gente também tem o curso para soldado, a gente também tem a mentoria, mas também foca no cargo de oficiais. Então ali a gente também tem, o foco principal dessa outra empresa é a preparação para concursos de oficiais. E os seus professores também, você tem outros professores? Sim, no curso de matéria tem os professores, enfim, das suas respectivas matérias ali, e dentro da mentoria, aí é psicóloga. Psicóloga que cuida da parte do psicológico, porque aí tem que ter, né, um profissional específico para isso. Muito legal. A gente tem um quadro aqui, né? Se vocês estavam lá fora, talvez vocês tenham visto, mas enfim, que chama Fatos e Sensações, né? Nesse quadro, a gente vai colocar um fato, que vocês vão explicar qual é o fato e qual que é a sensação de vocês, tá? Primeiro. Qual que é o fato? Nossa. Você fala? Vai você lá, fala aí? pode falar. Eu falo? Da primeira foto, é isso? Bom, vamos lá. Essa foto aí eu tô com o Capitão Alexander, irmãozão aí, que graças a Deus eu conheci, um cara incrível, brilhante. Ele que, inclusive, a gente tem o curso do Barro Branco, né? Ele que prepara a galera aí para ser oficial da Polícia de São Paulo, né? E foi um desafio, né? Chama desafio militar. Eu sempre fui um cara muito... Por mais que eu preparo a galera, que nem eu falo, eu passei na polícia em 2008. De lá pra cá eu não fiz mais TAF, então eu não preparo. Eu não gosto. É que eu não falo, eu não gosto nem de academia, eu não gosto de correr. Mas assim, quando eu tive que fazer, eu fiz e passei, né? Não reclamei, né? Mas eu sou um cara sempre fui um cara muito podre, né? Não gosto de correr, não gosto de treinar, não. E aí ele é meio que doido com corrida, ele vibra com corrida. E aí ele falou, vai ter uma... E você vai! Não, eu não ia de jeito nenhum. Mas aí ele foi muito sacana, que ele falou pra gente o seguinte, vai ser uma caminhada. Aí eu falei, você caiu, né? Caminhada vai ser legal? Ele falou, não, vai ter criança, vai ter... E realmente, tinha PCD e tudo mais. Ele falou, não, cara, pra você ter noção, vai ter PCD, vai ter gente ali com cadeira de roda e tal, é caminhada. Eu falei, então eu vou, beleza. Aí, a gente chegou lá com tênis branco, ela tava de bermuda. Quando a gente chegou lá, a esposa dele, a Naná, ela olhou pra gente, ela falou assim, por que vocês estão assim? Ele falou, não é pra caminhar? Aí ela falou, meu Deus, mentira que o Ale falou isso pra vocês. Aí ela explicou o que seria, era uma corrida de 5 quilômetros com obstáculo. Com obstáculo, com lama. Eu falei, eu não acredito. Seu amigo, né? Você disse amigo? Mas aí eu peguei o tênis dele. Aí tinha um tênis dele, e falei, me dá o tênis dele, então eu vou fazer com o tênis dele. Porque assim, era corrida, aí passa na lama, no rastejo, aí você tem que passar lago nadando. Você não tem cara que gostou.
Não. Não, ela gostou. Não, só a parte da Toda lama delicada. que quase, meu Deus. A parte da lama, ela sofreu. Eu já gostei. Chegou na parte da lama, Não, pra mim ele pra mim amou. difícil era a corrida. É. Né? Mas Você correu bem. Foi. Aí de lá pra cá eu cismei. a Agora eu tô lama- treinando, né? Agora eu comecei a treinar a corrida e tudo mais. Amanhã, inclusive, a gente vai ter uma corrida, né? Olha que legal. Agora. Mas a lama não acho dá. que ajudou. Acho que foi isso, né? Então aí foi o desafio militar e acho que a sensação foi de superação, né? Porque antes era. Pra mim, eu nunca imaginava que eu ia dar conta e do nada a gente conseguiu passar lá os 5 km, passamos com tudo e foi legal demais. E ali outra a fotinho. Outra você O falou. jovem, Fala aí, jovem. Ele- E eu tava como temporário, né? como temporário no Barro Branco. 18 anos, né? Faz um tempinho. Mas foi, eu acredito que foi onde tudo começou, né? É isso aí. Eu acho que é ali que... Ali na viatura ele tá dentro do Barro Branco e tal. Acho que foi ali que começou o grande sonho, né? De transformar a vida das pessoas e fazer com que eles sejam policiais militares. Muito Foi a legal. partir dessa fotinho aí. Próximo. Agora, essa daí você fala, então. Aí é difícil. Esses são os nossos filhos. Bernardo, mais velho, tem 11 anos, e o pequenininho é Joaquim. Eu acho que é a realização de tudo, né? Eu acho que tudo que a gente fez e faz até hoje é por eles. É pra tirar um sorrisinho deles, né? Pra ver eles felizes e descobrindo, né? Das descobertas e tal, aproveitando, fazendo as bagunças deles, mas é tudo por eles, né? E a sensação é a melhor possível, né? É o sonho da minha vida sempre foi ser mãe, sempre foi construir uma que legal. família, sempre, desde muito nova. E ver que a gente vai conseguindo, né? Em nome de Jesus, assim, é muito lindo. É emocionante pra mim e gratificante demais. Acho que é a última. Nossa, essa é demais também. Eu acho que aí foi. Isso daí é um evento da mentoria Gente, do ele é maior Wendel. que você. Eu acho que ele é um pouco Ele é maior, alto, ele é um ele é pouco maior, E foi um encontro que teve lá na mentoria, né? Esse é o Wendel, não é Carvalho. E ali a gente estava recebendo um prêmio, né? Acho que foi primeiro prêmio, né? Que teve, né? A primeira. Fomos as primeiras pessoas da mentoria a ganhar esse prêmio, esse capacete. Esse capacete, que era para quando você atingisse 10 milhões, né? De faturamento. E é um número que a gente nunca nem imaginava que a gente ia conseguir um dia chegar, né? E não tinha, né, esse prêmio. Eu lembro que eram placas, aí ia até a placa de 1 milhão. Quando a gente entrou em dezembro de 2022, né? Quando a gente entrou no Olimpo, a gente ainda via as pessoas pegando a placa lá de 1 milhão, a gente olhava e falava, nossa, né? Já pensou um dia a gente poder subir no palco, pegar uma placa dessa? E aí aconteceu muito rápido, né? Em 2023, em menos de um ano, assim, a gente já conseguiu passar por todas elas, pegamos a de 1 milhão. E Eles aí, fizeram 2, 3. Eles criaram 5. 3 novas Eles placas. tiveram que fazer. Acabou com o planejamento dele. Acabamos com Eles criaram 3 novas placas, criaram de 2 milhões, 3 milhões e 5 milhões. E aí, no evento que eles fizeram o anúncio dessas 3 placas, a gente já tinha passado os 5 milhões. Então, eles anunciaram, mas era assim, era para mostrar um marco para as pessoas buscarem, e a gente tinha chego nessa daí. Então, a gente pegou as 3. E aí, não tinha um próximo marco de novo. E aí, no próximo evento, eles fizeram o capacete, a gente já estava nos 10 milhões e a gente recebeu o capacete também. Então, acho que foi... eu acho que é a prova que, pô, né... Como é que fala? No final, a conta lá na frente, a conta fecha. Eu acho que é extremamente possível, né? Mesmo, é difícil você acreditar, é fácil imaginar, difícil acreditar, mas é extremamente possível. Com intensidade, com dedicação, aprendendo e fazendo ali todos os dias, o básico bem feito. É todo dia, sem desistir. Você chega lá e chega com tranquilidade e sabendo que as coisas realmente funcionam. Tem 2 motivos que fazem a gente não chegar num lugar desse. Um deles é acreditar que você não merece, né? E o outro é não se esforçar para, né? Já que eu não mereço, tá meio que atrelado. E quando chegar lá, manter e não esquecer de quem a gente foi, né? Que me parece que vocês são umas pessoas muito pé no chão, né? Como eu tô te falando, é uma sensação, né? Não é um fato que eu não os conheço profundamente, já vão ser amigos eternos, mas assim, não conheço profundamente, mas assim, vocês falaram muito de Deus, vocês falaram muito da família, falaram muito do propósito de ajudar as pessoas, e não é qualquer um que fala isso, né? E se manter lá, ganhar dinheiro é um processo, é um resultado, né? Você trabalha para isso, para que tenha uma vida melhor que os pais de vocês tiveram, e melhor para que os seus filhos tenham, né? Mas valorizar cada passo, né? E não esquecer das pessoas que vocês são, que são vocês dois,
que um dia desmaiou gravando seu marido, né? Tem um valor inestimável, mas que hoje tá em outro patamar, mas legal que a gente passou por aquilo, não foi humilhante, não foi uma coisa, não, foi que a gente tá aqui rindo, brincando, etc, etc. E Deus me livre, se tiver que fazer tudo de novo, vocês provavelmente fariam para alcançar os objetivos, que o mais importante são vocês dois, né? Acho que isso é muito legal. Exatamente. Falou e disse. E agora a gente tá caminhando mais pro final do podcast, mas eu não posso deixar de falar para vocês assim, o que falta? Pra onde que a gente vai? Vocês acabaram de falar que queriam um mundo já de aposentadoria, que você já sabia que, não, vamos fazer, quer fazer, vamos fazer, porque se não fizer, ele não vai te dar paz, né? Mas pra onde que a gente vai? A gente já alcançou vários passos, vocês alcançaram vários passos muito importantes e determinantes, mas pra onde que a gente vai agora? Pra onde? Eu acho que não... No começo era um sonho, né? A gente tinha um sonho de faturar 200 mil, que era a nossa meta, né? Quando entramos no Olimpo, a gente tem que conseguir alcançar isso, que aí o pessoal brinca. Aí tá pago, né? Quando você compra aquilo, tá pago. Mas eu acho que não é por faturamento, não é números. Eu acho que é ajudar as pessoas. Existem muitas pessoas que querem ser policiais militares, que têm um sonho de vida desde criança. E isso é inesgotável, né? As pessoas vão, todos os anos, milhares de pessoas querem ser policiais. E essa é a nossa meta. Acho que esse é o nosso grande propósito, né? Ajudar as pessoas a serem policiais. E isso não acaba, independente de faturamento. Como você disse, é uma consequência do nosso trabalho. Mas o nosso maior objetivo é colocar as pessoas certas dentro da Polícia Militar. Pode falar. Eu ia até complementar também isso, né? Porque teve até a gente estava uma vez conversando também com alguns amigos sobre isso, né? E é engraçado porque às vezes a gente para falar isso, aí às vezes as pessoas falam, não, tá pensando em ajudar. Teve até uma pessoa que brincou ainda, falou, então monta uma ONG, faz. Às vezes as pessoas não entendem, não né? entendem. Não vão perceber. Mas como eu falo, a gente já passou por muito perrengue também, e naquela época, não vou nem julgar, porque naquela época a gente só pensava em faturar, porque a gente só queria pagar as contas, a gente só queria, sei lá, poder andar no carro melhor, a gente queria ter um apartamento melhor, a gente morava num APzinho ali de 39 metros com 2 filhos, um corredorzinho onde a gente tinha que gravar o cachorro, né? E nem elevador não tinha. A gente chegava, até brincava, chegava lá com um moleque no colo e um monte de sacolas de mercado, subindo 3 lances de escada, aí tá tudo bem, né? Só que assim, naquela época a gente queria a questão do faturamento, a gente queria uma vida mais confortável e melhor. Só que não é só pelo dinheiro. Eu acho que a gente só para perceber isso quando a gente começa a chegar em alguns marcos, que era até o que você perguntou. Então, quando a gente entrou, o nosso marco era financeiro. A gente tem que chegar em tal resultado. 200 mil, aí a gente chegou. E aí, até uma coisa que eu nunca vou esquecer, né? Quando a gente chegou no marco de 5 milhões lá e recebemos a placa, eu lembro que acho que a gente tinha acabado de pegar a placa, assim, aí o Wendel ainda pegou e falou, e agora, qual o próximo marco? E aí eu até assustei, eu falei, gente, nem processei ainda os 5, né, qual o próximo? E aí eu comecei com o tempo a entender isso, sabe, tipo, chega uma hora que não faz mais sentido, porque você chega lá, você parece um hamster correndo ali agora, sabe, você chega lá e você não sabe nem o que fazer com aquilo, né, que um cachorro correndo atrás de uma moto, né, se ele pegar ele não sabe nem o que ele faz, né, então você percebe que não é só pelo dinheiro, né, acho que chega num momento da vida que você percebe isso, o dinheiro é bom, é necessário, óbvio que você precisa, assim, né, batalhar e lutar para crescer, porque ajuda também outras pessoas hoje, que né, a Bruna estava falando, graças ao nosso faturamento, a gente tem uma empresa, um escritório com muitos funcionários, pessoas que têm filhos, pessoas que conseguem, enfim, né, melhorar a qualidade ali da sua família. Se a gente não tivesse dinheiro, a gente não estaria os dois ainda sozinho fazendo tudo lá atrás, né? Mas não é só pelo dinheiro, né? Eu acho que se fosse só isso, aí sim a gente já estaria aposentado. A gente não precisaria estar com toda essa treta que a gente está agora se preocupando com outras questões de empresa, de gestão, que aí é outro, sabe, onde a gente começa a ver outros problemas, porque uma coisa é eu fazer live, vender curso e faturar, outra coisa é eu estruturar uma empresa, é eu ter liderança, é eu ter funcionário, é uma dor que a gente está começando a tentar resolver agora, né, e a gente não precisava nem estar preocupado com isso. Se fosse só pelo dinheiro, a gente continuava do jeito que a gente estava, fazia só o dinheiro, se aposentava e ia curtir, ia viajar. Né? Então, acho que é uma coisa que é engraçado quando a gente fala, muitas pessoas criticam, mas é difícil de explicar. Né? Acho que só quando chega lá que a pessoa começa a entender que realmente ali é propósito, né? Você realmente ajudar as pessoas a realizar o sonho dela. Às vezes tem coisas que não tem preço ali, né? Não tem como explicar. Me parece que em números palpáveis para metas, né, que a gente tem que fazer metas todos os anos para a gente ter um objetivo. Vocês aprovam em torno de 15%, vocês querem chegar a 50% de aprovação, é isso ou estou errada? 50 seria um longo prazo seria 50. Esse ano a gente chegou em 15, acho que passou um pouco, passou na um pouquinho, de 15, acho que né? quase 18. Isso na mentoria, né? Não colocando o curso da prova, apostila nem nada, mas na mentoria, que é o plano avançado, acho que a gente chegou em 16, quase 17%, né? Vocês querem ser um líder de mercado, entendo isso? Sim. Com o objetivo.
E uma coisa que já deve ter passado pela cabeça de vocês, que vocês falam do estado de São Paulo, de expandir isso para outros estados? Nos outros estados, qual que é o grande desafio, né? O estado de São Paulo é o único estado que tem concurso recorrente mesmo, 2 vezes por ano, todos os anos. Então, tem um amigo nosso, por exemplo, Capitão Nascimento, ele é da Bahia, né? E lá tem concurso a cada 2 anos, né? É um pouco mais complexo, né? Entendi. De você ter, pelo menos no modelo, que é o que a gente tem, é mais complexo de você ter, porque você faz uma turma, depois você vai ficar um longo período de tempo sem outra turma e tudo mais. E tem estados que demoram ainda mais. E muda muito de um estado para o outro. Né? Você falou. Precisaria realmente entender exatamente como que é naquele estado, para criar algo que realmente fosse funcionar. Então, por isso que, por enquanto, a gente não está olhando muito ali para outros estados, não. E tem muito para expandir por aqui, né? É interessante que agora vocês têm um entendimento de que não chegou lá. Tem muita coisa ainda para fazer, né? Isso é legal. Sim, a gente só fazia da forma errada, né? De um jeito mais não preguiçoso. Errado, é o que fazer. Não, nem acho que é isso. Eu acho que, assim, não tinha conhecimento para fazer diferente. Sim, não era bem estruturadinho, né? Então, era achar que dava uma aula. Então, liga aí e tal. Mas não, existe, né? Todo um preparo, exatamente, a gente não tinha o conhecimento. Então, quando você vai conhecendo, entendendo como funcionam os processos, a gente vê que há muito o que se fazer ainda, o que, né, o que organizar, ainda, né? Tem muito ainda o que se fazer. Acho que Quando você para fazer o checklist é infinito o negócio, nunca sempre tem o que melhorar, o que ajustar, o que incluir, sempre tem. Gente, fiquei muito feliz com o episódio, acho que ficou, me esclareceu, que nem eu falei, eu tinha muita curiosidade, né, para saber como funcionava, o negócio é muito interessante, a empresa de vocês é muito legal, vocês são os queridos, Bruna, obrigada. Eu que agradeço. Muito por ter feito o contato e permitir que a gente estivesse aqui hoje. Leandro, obrigado por ter confiado na sua esposa, falar assim, vamos lá saber o que é aquilo lá tudo, e saber que as pessoas são possíveis de fazer os sonhos delas darem certo, e além disso tudo, ajudar outras pessoas. Então, que Deus abençoe o intuito de vocês, o propósito de vocês, a família que está crescendo de vocês, que eu acho que eu fiquei muito feliz também por saber disso daí tudo, e que vocês continuem se desafiando, se cuidando um do outro, e que vocês prosperem ad eterna e com tudo que tá de bom para vocês nessa vida. Muito obrigada por vocês terem vindo. Amém, muito obrigada. Obrigado mesmo, viu? Foi um prazer. Que bom. Maravilhoso. Gente, quanta coisa, né? Então, vocês dedicaram aqui o maior ativo de vocês, eu sempre falo isso no final, curta, compartilhe. Por favor, se inscreva no canal, me parece que é muito importante, né, Leandro? Se inscrever no canal. Muito. Tem mais de 200 inscritos, 200 mil inscritos, acho que isso é muito importante. Obrigada mais uma vez, espero que vocês tenham gostado.